Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O ministro Luiz Fux bateu de frente com Alexandre de Moraes e surpreendeu a todos. Disse que não pode ficar mudando de decisão a cada semana ou a cada dia. A decisão tomada e proferida é aquela que a justiça espera, disse o ministro, e não aquela que o ministro Alexandre de Moraes queria. Meus amigos, essa pegou todos de surpresa e até mesmo Moraes, que não esperava por essa divergência. O ministro Luiz Fux interrompeu a sanha condenatória dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, pediu vista no caso da cabeleireira Débora Rodrigues. Hoje, o julgamento que está acontecendo de Bolsonaro já está dando o que falar também, porque lá ele colocou o ministro no seu devido lugar. Sobre o acatamento ou não da denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro, o mesmo Luiz Fux divergiu dos demais ministros e votou favoravelmente a preliminar que solicitava a análise do julgamento em plenário, ou seja, todos os ministros votando, todos os ministros decidindo o futuro de um ex-presidente da República e não um colegiado ou a primeira turma, que é decidida pelos principais alvos, os principais membros da esquerda, que nesse momento foram indicados por Lula. Fux votou pela incompetência da turma para julgar Bolsonaro, criticando a incoerência dos colegas, e ele disse assim: costumo dizer que pior que um juiz que não sabe direito é um juiz incoerente. Peço todas as vênias para acolher essa preliminar. O posicionamento de Fux é um presságio de que nem tudo anda bem nos bastidores da corte. Enfim, ao menos um ministro demonstra um pouco de sensatez e lucidez. Senhor presidente, foi muito bom o ministro Dino relembrar que, em caso não tão recente, houve quase que uma unanimidade e eu fiquei vencido. Eu sempre costumo dizer que pior do que o juiz que não sabe direito é o juiz incoerente. De sorte que eu gostaria aqui de pedir vênia para manter a minha incoerência sobre o seguinte argumento. Em primeiro lugar, essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2025, eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria efetivamente o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós formos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas, depois a mudança de que autoridades deveriam se submeter ao Supremo. Depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo. E agora, essa última fórmula da questão de ordem no inquérito 4787, do qual restei vencido, assentou-se efetivamente que, digamos assim, essa competência não prevaleceria e prevaleceria, então, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que os agentes não exercessem mais cargo público. O ministro Celso de Mello, professor de todos nós, dizia: se a competência de foro não deve nem criar privilégios e nem criar justificativas e restrições a quem quer que seja. Então, eu sempre procurei seguir esse entendimento. Por outro lado, me chamou muita atenção que foi depois da modificação dos regimentos, foi 11 de março, nós estamos no dia 25. E eu votei em companhia de vários outros colegas, e nós já estamos vencidos. Então, não é uma matéria pacífica.
E a questão do número de ações que já foram julgadas, isso não impede que a mão depois se reflita sobre essa questão. Tanto mais que aqui é importante, é que a incompetência absoluta é um vício que é passível de ser alegado, inclusive, na rescindibilidade do julgado. E nós aqui, na primeira turma, temos vários habeas corpus, vários que foram impetrados e, por incompetência absoluta, foram concedidas as ordens. Então, eu peço todas as vênias para manter a minha coerência de que manifestei semana passada. Eu não posso mudar de opinião de uma semana para outra. E quero deixar bem claro, mas entendo que isso não foi dito nem de longe, que essa posição de vários colegas vencidos não levou em consideração nem capa de processo, nem nome de ninguém. Isso é uma resposta técnica decorrente não só do nosso preparo científico no campo do processo, mas também da nossa independência, que é insindicável por quem quer que seja. Então eu peço todas as vezes para acolher essa planificação. Meus amigos, o que foi isso? O ministro acabou com tudo aquilo que Alexandre de Moraes tinha planejado. Ele deu um verdadeiro cala-boca. Ele não pode decidir de uma semana para outra, ou ele não pode ficar trocando de opinião de uma semana para outra, como se fosse decidir um futuro, né, de um animal, o futuro de algo menor, de algo de menor expressão. Estamos falando do nosso país, da nossa Constituição, das leis que estão sendo rasgadas e principalmente de um ex-presidente de Estado, de um ex-presidente de um país. E claro, o Brasil tem, sim, a sua expressão no mundo. Não estamos falando de qualquer pessoa. Estamos falando hoje da figura principal da direita do nosso país. E foi revelada a mensagem enviada por Bolsonaro e aliados na véspera do julgamento. O ex-presidente Bolsonaro enviou uma mensagem por WhatsApp aos seus contatos mais próximos, negando o envolvimento em qualquer tentativa de golpe de Estado. Segundo ele, estão tentando culpá-lo pelos eventos do dia 8 de janeiro de 2023, mesmo com sua ausência do Brasil na data. Ao final, Bolsonaro afirmou confiar na justiça. O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento e já está pronto para bater o martelo. Bolsonaro também ressaltou que as mudanças nas Forças Armadas foram feitas de acordo com a Constituição e sem qualquer problema. Ele criticou ainda a composição da turma do STF que o julga, mencionando que 2 ministros são conhecidos desafetos de dele e de seus próximos, e o terceiro foi advogado do seu adversário na eleição de 2022. Ou seja, todo mundo que poderia condenar Bolsonaro está ali. Todos os que poderiam ir contra Bolsonaro estão nesse julgamento. E parabéns para o ministro Luiz Fux, que mostrou muita sensatez, que mostrou um verdadeiro caráter, coisa que não estamos acompanhando ou vendo no meio de tudo isso que está acontecendo. Já eu volto com muito mais informação. Se inscrevam, deixe o seu like e ative o sininho das notificações.